Agora estamos todos sendo gravados. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? De repente tem alguém que, né, acontece de chegar uns 5 minutinhos atrasado, a gente vai batendo um papo aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, certo? Eu Legal. estou. Tá. Qualquer coisinha, ó, tem o chatzinho aqui do grupo, né? Que é onde fica esse balãozinho aqui embaixo com 3 risquinhos que aparece para mim, depende muito do computador, né? Mas do celular ou do computador. Se vocês quiserem escrever alguma coisa no chat, também eu fico ligado. Quem precisar, escreve também aqui no, no WhatsApp, como o Raimundo que não está conseguindo escrever ali, né? Está sem microfone, sem câmera. Então, a gente vai conversando aqui, tá bom? E aí eu vou olhando para vocês aqui, para não perder nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhuma crítica. A crítica, por favor, pessoal, construtiva, hein? Não vamos bater pesado, não. Esta está Não sendo estou uma vendo semana. você. Não está me vendo? Não. É porque eu devo estar numa outra janela aí. Como tem 11 pessoas, vê se você consegue colocar para um lado ou para o outro aí. Pessoal, o resto está me vendo bem, né? Tá, né? Legal. Pode ser que eu esteja, como tem muita janelinha, Sônia, pode ser que eu esteja escondido numa outra janela aí. Vê se você consegue, Ixi, Maria. mas eu estou te ouvindo. Então, Não, ouvindo eu estou, só não estou vendo. é, assim, como os outros estão vendo, pode ser o que acontece. Tu tá pelo celular, né? Às vezes, que nem eu não consigo enxergar todos vocês também. Eu tenho que ir mudando a janela para poder enxergar, né? Porque Ixi. senão ela diminui, né? As janelas. Ai, sou eu mesmo. E aí a gente espera. Mas essa semana é uma semana puxada, porque, né, para vocês sabem que eu, durante 15 anos, trabalhei com contabilidade e não deixei de fazer imposto de renda. Essa é a última semana de imposto de renda. Eu estou numa semana bem atarefada, mas compromisso é compromisso, estamos aqui e eu tenho Estou certeza que vendo nós vamos. você. Agora tá me vendo? Sim. Desculpa, Ah, pessoal, mas é que com relação a isso eu sou quase faz zero. parte. Boa noite, Jefferson, que eu vi que entrou aí. Então é isso, nós estamos numa semana bem atribulada, até sexta, 11h59 é semana para mim ainda, mas eu hoje preparei uma aula bem especial, bem com muito carinho, e eu tenho certeza que essa vai ser a melhor aula até hoje. E a gente tem que sempre estar com foco no cumprimento da tarefa, né? A gente sempre vai ter aquelas coisinhas acontecendo para, né, que atrapalhem. A gente precisa ter muita disciplina e muito foco e entender que muitas vezes a gente só precisa focar no agora. Quando eu digo focar no agora, não é nem focar no hoje, é nesse exato momento, né? Porque terminando aqui, eu vou continuar fazendo imposto de renda, mas se eu pensar no imposto de renda, eu me perco aqui. Então, meu foco está 100% em vocês. Minha atenção é 100% de vocês nesse momento, para que eu não me perca aqui. Um abraço, Renata. Eu vi aqui que o Raimundo mandou mensagem. Pessoal, então, sem mais delongas, vamos ao início, né, da nossa reunião. O Júnior entrou aí. Boa noite, Júnior, seja bem-vinda. O tema da aula de hoje, a aula 4 é: e quando ninguém te vê, quem é você? Né? Então, quando a gente está ali quietinho, quem somos nós? Isso é muito importante. O verdadeiro teste do caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. John Wooden. E a gente vai esquadrinhar essa frase dele aqui, né? Em vários ângulos para que a gente entenda. O verdadeiro teste do caráter é quando você faz quando ninguém está olhando. Vamos lá, vamos seguir para a gente começar. E aí, nesse primeiro slide, a gente tem o invisível também forma quem você é. O invisível também forma quem você é. Então, já presta atenção aí na imagem, tá vendo? A moça tá ali de frente a um espelho, mas percebam que a imagem dela tá nítida ou tá desfocada, né? Ela talvez não esteja percebendo quem ela é direito, né? E isso já é um grande insight aí do começo da nossa conversa.
Vivemos em um mundo de aparências, de perfis, de performance. Postamos o que queremos mostrar, falamos o que queremos que escutem, mas no silêncio do quarto, no escuro da alma, quando os olhos do mundo se fecham, ali se revela o caráter, o valor real, a alma nua e crua. Então, pessoal, eu quis trazer nesse primeiro slide algo que digamos assim, está muito em moda, que é o quê? As redes sociais, as pessoas usando os perfis, usando o Instagram, Facebook, todas as redes sociais, para muitas vezes mostrar ali algo que queria ser e não é. Então a gente está mostrando algo que quando a gente olha no espelho, como essa moça está vendo, a gente não se reconhece ali. E esse foi uma dos grandes insights que eu tive que me trouxe transformação na vida. Foi quando eu não me via naquilo que eu falava. E algumas pessoas aqui já ouviram falando isso, lembra? Então aquilo me trouxe um incômodo tão grande que eu falei assim: espera aí, quem sou eu, né, quando eu estou ali no silêncio da minha alma? Então, quando a gente tem um trabalho, por exemplo, eu, né, tenho um trabalho aqui nas redes sociais, mas vocês também, todo mundo aqui tem rede social, e a gente acaba postando o dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não estamos só com a intenção de vender uma imagem, né. O criador de conteúdo na internet, ele tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Se ele não tomar um cuidado, ele até pode passar aquilo durante algum tempo, mas as pessoas mais próximas a ele vão sempre saber, né, vão sempre saber a realidade dos fatos. Então, hoje nós vemos muitos cursos sendo vendidos de tudo que é jeito, mas a gente pegando aqui na nossa área de espiritualidade, de autodesenvolvimento, de transformação pessoal, eh, os criadores de conteúdo fazem a mesma coisa do que as pessoas que trabalham com aquele marketing nu e cru, vendendo a escassez, né, mostrando, dando aí a sensação de escassez para te vender algo, a mesma coisa acontece no nosso ramo. Então a gente também faz isso, né? Quando a gente quer se vender na internet, a gente está mostrando muitas vezes algo que ali, quando eu fecho a minha porta, deito no meu travesseiro, não sou eu. Mas anotem aí o que eu estou falando no dia 28/5. Muitos desses cursos vão acabar em breve, porque não se sustentam, não se sustentam. O próprio ser humano, a própria rede social, a própria humanidade vai fazer um filtro muito grande daqueles que vão, ficar aí. Porque hoje a gente tem uma massificação muito grande, né, as pessoas ali postando, vendendo cursos, mas e a essência disso tudo, pessoal? E a essência daquilo que é falado, né? Então isso cabe tanto para uma pessoa que está ali na internet mostrando algo, ou para a gente no nosso dia a dia. Por quê? No silêncio do quarto, no escuro da alma, né? Quando os nossos olhos se fecham para o mundo, ali que está revelado o nosso caráter. Então, eh, eu me peguei algumas vezes, e ainda me pego de vez em quando, pensando coisas totalmente diferentes daquela que eu expresso para vocês. Por isso que é um ato diário, por isso que é um ato diário, uma observação diária. Eu, eh me reprimir, né, reprimir no sentido de, me corrigir, desculpa, me corrigir, porque eu tenho que prestar atenção sempre no que eu penso, porque o que eu penso vai ser o que eu sinto, vai ser a minha emoção e a forma que eu ajo, né. Então nesse silêncio do quarto, vai dar muitas mostras daquilo que nós temos que transformar, tá bom? Indo para o próximo slide, essa aula não é sobre o que você mostra. E aí presta atenção também nessa imagem ali, né. É sobre o que você é, quando você quando não precisa mostrar nada. É sobre o lugar onde só você e o divino sabem o que acontece. E aqui é muito interessante a gente já começar a prestar atenção naquilo que a gente pensa. Eu vou sempre tocar, pessoal, nessa questão, na qualidade dos nossos pensamentos. Por quê? A qualidade dos nossos pensamentos vai revelar também o padrão da nossa consciência, tá? Então não adianta eu falar coisas bonitas, não adianta eu postar coisas bonitas, não adianta eu dividir, compartilhar, no exterior coisas bonitas, mas se no meu pensamento, que é ali onde ninguém ouve, ou quase ninguém, as coisas estão cheias de ruídos, estão cheias de coisas diferentes daquilo que eu me expresso, né?
O que muda em você quando sabe que ninguém está observando? Você continua gentil? Você continua ético? Você continua firme nos seus princípios? E, e aí tem algo que eu queria trazer para vocês dentro dessa imagem, dessa reflexão. É muito comum a gente dizer que a gente não tem tempo para nada no dia a dia, né? Ah, eu não tenho tempo para me observar, eu não tenho tempo de olhar para dentro de mim, eu não tenho tempo para fazer isso. Às vezes eu mando um áudio para uma pessoa, uma meditação de 5 minutos, ela fala que não teve tempo, aí eu peguei e arranjei uma que eu falo assim, ó, você não precisa nem estar acordado, é só colocar no ouvido e dormir. Então, se a pessoa não faz isso, é porque ela não está afim mesmo de mudar. E essa imagem traz algo que, assim, para mim, é algo muito profundo, que é o banho. Aí, naquele momento do banho, claro que em alguns momentos a gente pode até tomar um banho acompanhado, mas 95%, 99% nós estamos sozinhos. E eu tenho vários insights ali no banho, porque no banho a gente tem a questão da água em si, né? A água ali, aquele condutor de energia, né? Que é digamos assim, o solvente universal. A água é um alto passe, né? O banho é um alto passe. É um momento que a gente consegue clarear a mente. A água ela limpa não só o corpo físico, mas limpa também as nossas emoções. Então, ali eu consigo perceber, por exemplo, se no meu dia a dia, né, no meu dia a dia, quando ninguém está observando, eu continuo sendo essa pessoa gentil. Gentil, que eu quero dizer, até comigo mesmo, né? Principalmente comigo mesmo. Eu continuo sendo ético nas minhas ações. Eu sempre fui um mestre, pessoal, em implodir, né? Raramente alguém ia ver eu explodindo no trabalho. Mas quando eu chegava em casa, eu recebia a conta disso, que muitas vezes era não conseguir dormir direito, né, que foi uma das coisas que me fez buscar ajuda, me trouxe ansiedade, porque ali no banho eu me mostrava, naquele momento que eu estava sozinho, me mostrava o tamanho do desequilíbrio emocional que eu tinha por dentro. Por quê? Eu passava um dia inteiro implodindo. As pessoas me elogiavam do lado de fora, falavam: "Nossa, Igor, caramba, a empresa tá pegando fogo, tá tudo de perna para o alto e você tá aí, com essa cara de paisagem, né, falando com essa voz baixa, tal", mas por dentro como eu estava, né. Então, isso o momento do banho, esses momentos do silêncio, principalmente, são momentos que eu preciso olhar para mim. E pessoal, a gente toma no mínimo um banho por dia, então a gente tem essa possibilidade de nos olhar, de nos observar. Por quê? Ali eu vou saber exatamente o que está passando pela minha cabeça. Prestem atenção se você não está implodindo demais. Preste atenção naquilo que você falou, mas quando você saiu dali, o que você pensou, né? É muito comum eu encontrar uma pessoa, dar um abraço, falar alguma coisa por ele, virar e falar por dentro assim, esse, né, FDP aí, tá, 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 tá. Quem nunca fez isso? Então, isso eu estou sendo contraditório, né? Óbvio que eu não preciso xingar a pessoa, mas isso mostra que tem coisas mal resolvidas dentro de nós. E isso a gente precisa entender que a nossa vida não é sobre o que a gente mostra, é sobre o que a gente sente, o que a gente pensa. É óbvio que em algumas questões que a gente vai falar mais para frente, a gente precisa se adequar ao ambiente que a gente está. Mas eu não posso me transformar numa pessoa sem personalidade, numa pessoa sem caráter, né? Por quê? Eu posso maquiar isso para todo mundo, menos para mim mesmo, tá? Então vamos lá que eu vou trazer uma reflexão bem bacana para vocês. E aqui a gente vai começar a entrar naquele conceito, né? O ego e o eu. E aí a gente vai trazer uma referência filosófica do Jean-Paul Sartre, né? É um filósofo francês, que nasceu lá no início do século passado, um grande pensador, né, ele fez um trabalho bem bacana, no final ali, do meio para o final da vida também, alguns filmes, fez roteiro de alguns filmes, eh, ele tinha a questão da liberdade como a principal, né, o principal norte do trabalho dele, e ali a gente precisa, né, compreender ele expressava uma visão, existencialista ali de liberdade. E isso se expressava no dia a dia dele, né. Só que antigamente a gente tinha nós tínhamos grandes pensadores que até mesmo ele pensando diferente de você relacionado à política, por exemplo, você não estava nem aí.
a política em si, né? Porque eles traziam conceitos que falava do ser humano e não só de um lado da sociedade como é hoje. Então, quando a gente busca essas referências, por mais que eles já expressassem a questão política, como Sartre, né, ele era uma pessoa com um viés mais de esquerda, mas ele influenciava todos. Por quê? O que ele falava era do ser humano, né? Então ele diz ali: o inferno são os outros. Isso é muito, ó, essa frasezinha aí, ela traz muitas coisas. O inferno são os outros. Sartre não quis dizer que os outros são maus, mas que mas que nos moldamos ao que achamos o que os outros esperam. Criamos máscaras para sermos aceitos, aplaudidos, compreendidos. Ele falava do ser para si e do ser para o outro. Aqui é muito. Eu vou fazer antes de terminar ali a leitura, eu vou trazer um conceito que é assim: é, essa frase ali de cima, o inferno são os outros, a gente pode traduzir naquela questão que a gente fala muito hoje, né, no desenvolvimento pessoal, que é: o que vemos no outro é o que temos em nós. Então, basicamente, isso aqui, né, que eu li no começo, ele está resumindo isso, né? Quando eu vejo muito no outro algo, é porque eu tenho aquilo em mim, né? Então ele diria: o inferno são os outros, né? O inferno nunca sou eu. O problema nunca sou eu, o difícil nunca sou eu. Então eu tenho que prestar muita atenção. Se eu estou olhando ou vivendo num mundo cercado de coisas assim, de pessoas assim, de lugares assim, de eventos que acontecem comigo desse jeito, pode ser que aquele inferno esteja dentro de mim, né? Aí continuando ali, o ser para si é quem somos de verdade, em nossa interioridade. Então, a gente fala muito do ser aqui, né? Do eu, do ego. O ser para si, ele está ligado à autenticidade. Ele está ligado com aquilo que nós temos dentro de nós, que não é baseada no que o outro acha ou no meio que eu convivo. Eu vou saber me portar dentro de todos os meios, mas eu não posso ser para o outro. Eu tenho que ser para mim, ou para si, como ele diz ali. Por quê? Não adianta nada eu falar algo para agradar uma plateia se eu estou desagradando a mim mesmo, porque é aquela questão, né, do que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma. E é isso que a gente precisa fazer, é resgatar a alma, é se reconectar com esse eu que ele diz. Esse eu ali, ó, o ego e o eu, é o eu divino, o eu superior, a sabedoria interna, o eu espiritual, o eu da minha alma, que é uma coisa que nós perdemos por viver tanto no mundo externo. E ali ele continua: o ser para outro é quem nos tornamos diante dos olhares, da expectativa externa. Vivemos muitas vezes para o palco, esquecendo o bastidor da alma. Né? A gente vive muito assim, a gente vive muito na questão é, de como eu vou sair de casa. Nós nos preparamos para sair de casa, né? Então a gente se veste para o outro, né? A mulher, a gente fala isso da mulher, né? A mulher não se veste para ela se veste para o outro. Eu vou me portar nos trabalhos de uma forma que eu agrade os outros, né? Eu vou para o meu ali para minha casa religiosa, né? Para minha religião, para o meu centro, para minha igreja, para o meu terreiro, para agradar os outros. Por isso que eu digo, não olhem para nada que seja externo como uma régua na sua vida, porque isso vai estar distorcido se o ser para si não estiver de acordo com o ser para o outro. Eu vi a sua carinha aí, Renato. Se o que eu faço para o outro está de acordo com quem eu estou no caminho certo. Agora, se existe uma fragmentação entre o que eu apresento para os outros e o que eu sou no meu íntimo, existe um problema. Existe algo grave aí. Por quê? É essa desconexão entre o que eu sou e o que eu expresso que adoece a gente. Eu vou dar um exemplo. As mulheres, é muito comum a gente ver hoje mulheres com nódulos na tireoide, ou problemas na tireoide, na região do pescoço, mas na glândula tireoide é muito comum ver mulher com disfunção na tireoide. Por quê? Muitas vezes a mulher é cerceada de falar e de expressar aquilo que ela é, de ser quem ela é na sociedade. E muitas vezes isso vai acarretar ao longo do tempo problemas na região
do chakra laríngeo. Por quê? O chakra laríngeo deveria ser o lugar por onde eu expresso quem eu sou, a minha essência. É o chakra da transformação. E muitas vezes, quando eu deixo de expressar a minha essência, quem eu sou, para me encaixar na família, no relacionamento, no trabalho, ou por medo de não dizer aquilo que eu quero, vai adoecer o meu chakra laríngeo. Por consequência, vai adoecer a minha glândula tireoide, vai criar nódulos. E muitas vezes uma disfunção ali na glândula tireoide pode levar também a uma depressão, uma tristeza. Então, vocês entendem que o chakra laríngeo, e a gente está falando aqui da expressão, né, das energias, porque quando eu expresso algo, eu estou expressando uma energia. Então, o chakra laríngeo e o chakra sexual são dois chakras muito importantes que nós devemos cuidar. Por quê? Um concretiza aquilo que eu quero, me dá força de tesão de concretizar aquilo que eu quero na vida, e eu expresso quem eu sou através do chakra laríngeo. Então, se eu tiver com algum problema na garganta, muita infecção na garganta, muita dor na garganta, muito pigarro, muita tosse, problema na tireoide, muito provavelmente eu estou fora da minha essência. Eu estou deixando de ser um ser criativo, porque eu só posso ser criativo a partir daquilo que eu sou na essência. Tá dando para compreender, pessoal? Então, o ser para si e o ser para o outro, eles têm que estar em harmonia. Senão, isso mostra que existe um desequilíbrio muito grande no nosso caminho, tá? Então, eu não posso viver somente à mercê da expectativa do olhar do outro, né? Então, eu vou lá, por exemplo, dar uma palestra em algum lugar, então eu vou me preparar porque eu sei que ali aquelas pessoas vão querer ouvir temas elevados sobre espiritualidade. É muito fácil fazer isso. Você lê, você se prepara e ali você passa uma mensagem bonita. Muitas vezes intuído por uma espiritualidade, mas será que antes de chegar e ao sair dali eu sou aquela pessoa? Eu sustento aquela pseudo-elevação que eu estou mostrando ali? Isso é algo muito sério da gente olhar. Eu dei um exemplo de um palestrante, mas pode ser qualquer um de nós, né? Então, às vezes eu estou sendo de um jeito no caminho, xingando todo mundo. Eu chego no trabalho, eu fico quieto, ponho ali o cordeirinho. Eu saio de lá, eu viro um leão, né? Por quê? Eu fico nesse vai e vem de emoção. Eu quero explodir, mas não posso. Aí eu volto. No trabalho eu fico quieto, eu estou me castrando. Essa é a palavra que eu queria falar. E quando o ser para o outro é diferente do ser para si, eu estou me castrando. Esse é um dos grandes problemas hoje da sociedade. Vamos lá para o próximo, pessoal. E aqui a gente traz um outro conceito do o ego e eu, né? Esse eu verdadeiro, nosso eu interior. Aqui nos ensinamentos de Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto. Jesus nos convida ao invisível. A oração que transforma é aquela que nasce no oculto e não no espetáculo. Eu fiz um post ontem, eu acho, sobre o silêncio, né? Eu acho que vocês chegaram a ver, a maioria aqui talvez tenha visto. Por quê? É só nesse silêncio, até da minha oração, quando eu vou ter o meu contato com o divino, né, com o Pai, eu preciso fazer isso em silêncio. Eu preciso fazer isso na quietude da minha alma, né? Aqui o quarto em si, ele é uma alegoria, né? Claro que eu entrar num quarto, entrar no meu local ali, né, digamos, de descanso, é o lugar onde eu posso me conectar mais a esse divino. Mas, na verdade, esse quarto quer dizer o quê? O seu coração. O seu coração precisa estar em silêncio. Nós precisamos estar nos momentos de oração, que é uma ligação com o divino, com algo superior, para que eu receba, através do meu eu superior, da minha sabedoria interna, da minha chama trina, a intuição necessária para que eu possa fazer a transformação que eu vim buscar através da oração no silêncio. Não pode ser no ruído do ego, não pode ser no ruído da mente acelerada. Para isso eu preciso respirar, tomar o meu banho,
respirar, ter momentos onde eu possa me perceber. Pessoal, se nós não conseguirmos ter 5, 10, 15 minutos por dia, tem alguma coisa de muito errado na nossa vida, porque você não está sendo a sua prioridade, você não está sendo disciplinado com você mesmo. Lembra, a disciplina é uma oferta, uma oferenda do que você tem de melhor por algo ou por alguém. Só que nós fazemos isso por todos, mesmo, menos por nós mesmos. Nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. Primeiro depois eu de novo, depois servir. Isso quem está dizendo não é o Igor. O próprio Chico Xavier dizia isso, e era um cara que prestava caridade à torta e à direita, a vida dele era fazer isso, mas ele sabia quem ele era. Ele, no íntimo dele, ele conseguia, ele conseguia saber o que ele precisava transformar, mesmo fazendo tudo o que ele fazia, né? Então, a verdadeira espiritualidade, e aí vindo do ensinamento de Jesus, ela está dentro e não fora. Sempre dentro e não fora. E hoje o mundo está querendo levar a gente para o lado de fora. Eles querem nos sequestrar do lado de fora. Olha que loucura, né? Geralmente, a gente fala sobre prender do lado de dentro, né? Eu vou tirar a liberdade. Mas olha só que paradoxo. Hoje o mundo quer nos prender fora de nós mesmos. Porque, ao nos prender fora de nós mesmos através do ego, ele nos tira a liberdade de ser quem nós somos, de expressar o nosso melhor. Então, se eu sou sequestrado pelo mundo externo, eu perco a liberdade de ser quem eu sou, eu perco a liberdade do meu espírito, eu perco a liberdade de olhar o que eu preciso transformar para ser um ser liberto, que é para isso que nós estamos aqui agora. Para que a gente possa ascensionar, nos libertar dessa roda de samsara tão conhecida, né, no hinduísmo. Então, percebam, olha que paradoxo, hoje o mundo está nos aprisionando fora. Se isso está sendo feito, pode ter certeza que o caminho é para dentro. Porque o mundo quer nos tirar de nós mesmos. Eles querem a nossa alma. Basicamente é isso. E ali, continuando, isso revela algo essencial. A espiritualidade verdadeira não precisa de plateia. A conexão com o divino acontece onde o ego se cala. Quando oramos sozinhos, não estamos fingindo, nós estamos apenas sendo. Sendo. E isso nós esquecemos de fazer muito, muito no dia a dia. Por quê? Geralmente, a pessoa que vai buscar a transformação, ela busca através da religiosidade, da espiritualidade, né? Grande parte das pessoas tem esse caminho. E ali, muitas vezes, a gente pega algo externo, que é estar fazendo parte de um grupo, realizando um trabalho, como uma régua para ver se eu estou transformando ou não, ou se eu estou sendo caridoso ou não, ou se eu estou fazendo a minha transformação pessoal ou não. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade verdadeira, com a essência. Porque é quando nós estamos sozinhos que nós conseguimos as maiores conexões com o divino. Então, tudo que nós aprendemos num templo é simplesmente um treinamento para que eu possa aprender a fazer essa conexão sozinho. Porque Jesus quer que nós sejamos livres. Jesus quer, nessa frase que ele diz aqui em Mateus 6, versículo 6, para que eu possa ter no meu quarto, no silêncio do meu quarto interno, esse contato com o Pai. É ali que o Pai vai falar com você, e não no meio de uma confusão, tá? Então, vamos seguindo. E aí a gente traz mais um conceito do ego e o eu, aqui trazendo uma reflexão histórica. E aí já vou trazer uma outra reflexão que me veio à cabeça aqui, pessoal. Uma outra reflexão. Então ali a gente está olhando ali, ó, as máscaras, tá vendo que ali atrás tem um anfiteatro grego, né? É dali que parte a questão que a gente vai falar agora, que é, na Grécia Antiga, a palavra persona era usada para descrever as máscaras usadas pelos atores no teatro. Com o tempo, o termo passou a representar os papéis sociais que exercemos. E até hoje,
carregamos essa herança. Então, essa reflexão histórica, né, ela traz que a persona é o que vem dar a palavra personalidade, né. Se a gente buscar um pouco atrás, persona é uma palavra em latim, né, que ela quer dizer o quê? Literalmente as máscaras, mas no grego antigo essa palavra se chama prosopon, que quer dizer a mesma coisa, que eram os artefatos usados pelos atores para representar um papel ou um personagem. Então, da máscara do cidadão honrado, na polis grega, a imagem projetada no Instagram atual, o ser humano continua negociando entre o que é e o que parece ser. Vivemos muitas vezes para o palco, esquecendo o bastidor da alma. Pessoal, presta atenção numa coisa, né? Hoje, se a gente for buscar, nós temos os ensinamentos mais seguros que nós temos, eles estão nas escrituras, nos ensinamentos, nos grandes avatares, nos grandes iluminados que se provaram ao longo do tempo. Nós estamos falando de Buda, de Jesus, dos ensinamentos do Mahabharata, né, do Bhagavad Gita, de tantas outras escrituras e seres que se provaram ao longo do tempo, certo? Só que tem um negócio, olha aqui essa parte, que parte interessante. Da máscara do cidadão honrado na polis grega, a imagem projetada no Instagram atual. O lado contrário tem tanto conhecimento sobre tudo isso, quanto o lado da luz. E eles vão utilizar o quê? Nós vamos pegar algo lá do passado e criar o quê? Nós hoje temos uma tecnologia. Vamos criar um aplicativo onde as pessoas vão vestir personas e vão deixar de ser quem elas são. Então, se a gente pegar a sociedade grega antiga, a gente for pegar o Império Romano, tudo isso aí, hoje está sendo refletido agora, de uma maneira tecnológica, mais atual. Só que aí que está o problema, pega a todos, entende? Aqui nesse anfiteatro não cabia muita gente, né? Cabiam aqueles que talvez iriam conduzir uma sociedade, os senadores, os imperadores, né? E hoje o Instagram, hoje a rede social deu essa persona a todos nós, da pessoa mais simples, da pessoa mais abastada, todos podem criar uma persona. Olha só como o mundo, ele é, eu ia falar sábio, né, mas não, ele é perspicaz, né. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. A gente precisa entender que toda essa informação, ela tem para o lado da luz e para o lado da sombra na mesma profundidade. E aí a gente tem que estar muito esperto para não ser capturado por esse mundo, tá? Vamos seguir aqui que tem mais uma coisa interessante, que é onde eu vou falar aqui algo, né. Aqui a gente vai trazer um outro conceito do ego e o eu, né, o eu superior. E aqui a gente vai trazer uma visão baseada no espiritismo, né, com base em Santo Agostinho, né. Santo Agostinho é um santo, né, lá do século IV, se eu não me engano, ele nasceu em 354, se eu não me engano. No espiritismo, inspirado por Allan Kardec e ampliado pelas comunicações dos espíritos superiores, há uma distinção clara entre o ego, ligado à personalidade temporária, e ao instinto de conservação, e o eu verdadeiro, que é o espírito imortal em sua jornada evolutiva. Aqui a gente está falando de santo, né? Santo Agostinho, vocês vão ver que você pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, tudo santo católico. Vocês estão percebendo isso? É interessante, não é? Então, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né, ele também está no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho é uma das entidades espirituais que mais se manifesta nas obras de Kardec, especialmente em um Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contribui com reflexões profundas sobre a necessidade do autoconhecimento para o progresso espiritual. Se você pegar um livro, e aqui, pessoal, por que é importante a gente trazer esses conceitos? Porque é aqui onde está o segredo do negócio. Porque se tu pega um cara igual Santo Agostinho, lá do século IV, ele traz no livro dele chamado Confissões, tudo que a gente está falando aqui sobre autoconhecimento. Tudo que esses experts de hoje estão aqui embrulhando, vendendo para a gente bonitinho, a 2, 3, 5 mil reais, está escrito no livro, por exemplo, Confissões de Santo Agostinho. E aí a gente está falando de um santo que escreve um livro lá no século IV, depois, né, século V, aonde ele admite
a reencarnação e a vida imortal do espírito, aonde ele mesmo diz nesse livro Confissões que ele faz uma pergunta: aonde eu estaria antes de habitar o ventre da minha mãe? Olha que coragem, né, desse espírito. Então ali, a gente está falando de um santo católico. Então ali nesse cristianismo, não primitivo, mas no início ali de tudo, nós tínhamos essas pessoas, esses caras que eu estou falando aqui, e não é à toa que eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, eles são o segredo do negócio, eles são o pulo do gato, entende? Porque ali está a essência do negócio. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aí vai. Isso é importante a gente saber. Por quê, pessoal? Porque isso é o que vai ser preservado daqui a um tempo. Essa peneira que eu falei lá no começo, ela vai ficar ali pouquíssimos daqueles que buscam o verdadeiro conhecimento. E aí que tá. O que eu queria que vocês tivessem uma visão muito clara é o seguinte: nós não podemos nos deslumbrar com algumas coisas que são colocadas na internet. Eu não estou falando contra a internet, pelo contrário, hoje nós estamos falando através da internet, mas é importante que eu fale isso, porque é um instrumento que pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Eu estava precisando colocar um tratamento novo, né, no meu trabalho, tal, as pessoas pediam que eu fizesse apometria à distância, né, e eu fazia só presencial. Falei: "Bom, vou buscar uma ferramenta para me basear para poder fazer o meu trabalho", tal. Aí eu olhei e tal, vi uma pessoa lá e pô, o curso daquela pessoa realmente era muito legal, você ganhava um material de apoio muito bom, tal, mas eu falei: "Putz, isso é muito fora do que eu falo, né, eu falo muito as questões pé no chão, da espiritualidade ali e tal". Aí me deu um lampejo, eu fui buscar um outro senhor chamado Darcio Cavallini, né. Aí eu fui olhar lá, falei: "Pô, eu tenho um curso dele, antigo", fui olhar. Ele tinha exatamente o que eu precisava, sem inventar moda, muito bem feito, reto e direto. Porque tem coisas que você não tem como atualizar demais. Quando você atualiza demais, e as pessoas dão essa desculpa de que não, tudo se atualiza, tudo se transforma, eu dou o nome que eu quiser para apometria, eu dou o nome que eu quiser para reiki, eu dou o nome que eu quiser para Ho'oponopono. Calma, isso é feito para vender. No final das contas, vai sobrar o, o José de Azevedo da apometria, o Darcio Cavallini, isso estou falando de agora, né? E a gente vai buscar, no final das contas, pessoas que vão falar desses ensinamentos aqui. Então, quando você pega uma obra espírita, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando de essência, por isso que pouca gente gosta de estudar, que é chato, né? É filosófico demais, faz a gente pensar. E aí o que que a gente quer? Alguém que dê algo mastigado. Vou dar um resumo em 15 minutos de um audiolivro, que você não precisava nem ler, um audiobook. E aí o que acontece? Como muitas dessas pessoas, criadores de conteúdo, também vão passar por um filtro muito grande, imagina a frustração de todos aqueles que comprarem todos esses cursos, comprarem todos esses treinamentos de um fim de semana que propõem uma transformação. Eu lido com muitas pessoas, e muitas pessoas compram esses cursos, esses treinamentos. Só que essas pessoas que estão vendendo, eles estão fazendo a mesma coisa daqueles que eles criticam do outro lado, vendendo a fé alheia. Porque eu não posso vender para uma pessoa que ela vai se transformar e se curar num curso de 3 dias, num treinamento de 3 dias. Porque o que que elas fazem? Elas vão pegar nós, vão levar até um lugar, vão tocar em 4 pontos principais: família, trabalho, dinheiro e relacionamento, vão trazer conceitos pincelados de transformação, vão te trazer uma meditação, vão te trazer algo que vai elevar a sua dopamina, você vai sair dali achando que você vai transformar, que você agora é outra pessoa, isso vai durar 1, 2, 3 dias, uma semana, e depois a motivação cai, porque nós não podemos depender da motivação, porque a transformação ela é diária, paulatina e lenta, entende? É isso que vai sobrar. Por isso que ninguém quer ir lá buscar em Jesus. É por isso que ninguém quer buscar em Allan Kardec. É por isso que ninguém quer buscar em Chico Xavier. É por isso que ninguém quer buscar mais em Ramatiz. Mas é isso que vai sobrar no final das contas, pessoal. Eu garanto para vocês. Eu garanto. E é por isso que quando a gente começou o trabalho aqui, eu falei, a gente precisa buscar na essência. Porque tem muita coisa que às vezes enche os olhos, mas não enche a alma. Entende?
E a gente precisa saber o que preenche a alma. O que preenche a alma é eu passar pelo fogo fricativo, pela mudança. Eu preciso pagar o preço da dor da transformação, que é olhar para mim, olhar para os meus monstros. Não existe fórmula mágica. Não existe transformação no fim de semana. Não existe limpeza de registro acástico em um dia. Aonde vai estar a nossa, onde vai estar a nossa valia nisso tudo? Se tiver alguma coisa que vai transformar para a gente. Não tem como. Só queria fazer esse adendo, pessoal, porque hoje a gente vê cada loucura na internet que a gente precisa ter muito pé no chão, tá? Para poder lidar com as questões. Então vamos seguindo, pessoal. Aí a gente continua no slide anterior, né? Na pergunta, ali é o Santo Agostinho ainda, tá? O Santo Agostinho, ele tá com um coração ali iluminado na mão, né? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes eu falei do conhece-te a ti mesmo nas 3 primeiras aulas? Acho que em todas eu falei, né? E aqui a gente está falando de um Santo Agostinho, a gente não está falando de um youtuber, a gente não está falando aqui de um influencer, né? O conhece-te a ti mesmo está ligado a Sócrates, mas ele está ligado a diversas outras pessoas que pegaram conhece-te a ti mesmo para eles. E Santo Agostinho complementa com seu próprio testemunho. Eu fazia, aqui ó, vocês vão lembrar de mim agora aqui, hein, pessoal? Eu fazia todas as noites um exame de consciência e interrogava a mim mesmo. Se eu morresse hoje, o que teria a dizer de mim? Quantas vezes vocês ouviram falando isso das últimas vezes lá que eu dei, né, que a gente fez aqueles encontros no Rubataiana, lembra disso? Eu estou pronto para morrer hoje? E aí, quando eu olhei esse negócio, porque eu não sabia dessa queda do Santo Agostinho, né, que não tinha algo a ver com ele. Aí eu falei assim, eu acho que esse é o caminho. Porque quando você vê pessoas desse quilate, né, trazendo esse conceito, você vê que tem algo realmente real ali. Por quê? O perguntar se você está pronto para morrer hoje não quer dizer nada a não ser viver melhor, e não tem a ver com a morte. O que ele pergunta, o que teria a dizer de mim, eu acho muito importante. Eu faço um exame muito legal, que eu fico pensando como seria o meu enterro, o meu velório. Né? O que as pessoas estariam falando ali no meu velório? Né? Qual é o legado que eu deixaria? Né? Qual é o legado que eu deixaria? Mas isso não na questão externa, né? De eu botar um personagem onde todo mundo ali, uma parte já está falando muito bem, a outra parte já está falando, eu conheço esse né? Porque todo mundo vai ter problemas, né? Você não vai agradar a todos, mas o seu legado sempre vai falar para você. E mais ainda, quando ele quer dizer o que teria a dizer de mim, ele está falando dele mesmo, é a consciência dele. Porque na hora que eu morrer, eu vou estar de frente com a minha consciência. Será que eu pedi desculpa para quem eu tenho que pedir? Eu perdoei quem eu tinha que perdoar? Eu me perdoei? Então, essa questão aqui, eu fazia todas as noites um exame de consciência e interrogava a mim mesmo. Eu me perguntava, se eu morresse hoje, o que teria a dizer de mim? Essa prática de introspecção não é apenas uma análise moral, mas uma jornada de reconexão com o eu espiritual, para além do ego passageiro que busca poder, orgulho ou aprovação. Enquanto a gente não sair da questão de ter a aprovação do outro, eu ainda não estou vivendo na minha essência. E isso é muito difícil de ser feito. Né? E aqui eu queria trazer uma questão. Quando nós falamos dos santos católicos, por exemplo, do Santo Agostinho, quando a gente vai falar sobre um Padre Pio, até as mulheres também, falando de Irmã Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, você olha na história deles, eles sempre trazem, eles, os biógrafos, as referências do que acontecia no que eles chamavam os quartos de celas. Vocês já viram isso? Que eles chamavam os quartos de celas, né? E o Padre Pio tinha testemunhas ali fortíssimas, onde eles tinham embates com o mundo espiritual, digamos assim, né, do contra. Que era naquele momento que essas pessoas que entenderam
qual é o real caminho, que o caminho é para dentro, ali, no quarto deles, levando ao pé da letra o ensinamento de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 que a gente falou, eles faziam as maiores confissões para o Pai, ali que eles oravam diretamente para o Pai, ali que eles choravam, ali que eles tinham os embates espirituais, sabe por quê? Porque quando eles falavam algo numa missa de transformação, falando sobre Jesus, eles tinham tanto Jesus no coração que quando eles iam ir para a cela dele, para os quartos deles, eles se sentiam constrangidos, muitas vezes de pensar numa luxúria, quando vinha uma irmã trazer a comida deles, quando eles pensavam em não ajudar aquele pobre que bateu na porta do convento, porque eles tinham Jesus no coração. E ali, no silêncio do quarto deles, da alma deles, né, da cela deles, eles se confessavam com Deus, com Jesus. Ali ele tinha os embates espirituais com os inimigos. Nós estamos falando de santos. Só que hoje nós podemos fazer isso no nosso próprio quarto, né? Santo Agostinho tem a luz dele, nós temos a nossa, mas nós devemos fazer esse exame de consciência diretamente interrogando para nós. Se eu morresse hoje, o que teria a dizer de mim? O que a minha consciência diria de mim? Porque no dia do julgamento final, ninguém vai te julgar, não é Deus que te julga, é a sua consciência que te julga e te coloca no lugar certo. Não tem ninguém que te jogue lá. Não tem ninguém que vai te levar para um outro planeta se você não puder mais encarnar aqui. É você mesmo, é a sua consciência. É por isso que o segredo está nisso aqui, ó, que se prova ao longo do tempo. E a gente está falando de Jesus, basicamente, né? Trazendo para, digamos, de Jesus para cá, né? Falando dos santos católicos, a gente está falando de Jesus para cá. Isso para não falar de antes, porque aí seria, né? A gente ficaria até vergonhoso a gente pensar na nossa situação espiritual de hoje. Se a gente vai buscar antes de Cristo, fica vergonhoso. Então, por quê? A chance que nós já tivemos de ascensionar, de transformar, de nos libertar foram tantas, que Jesus veio pela última vez e falou: Pai, não exploda esse negócio aí, eu vou lá e vou ensinar. Eles vão ter 2000 anos, que é o final da era de Aquário, de uma ronda cósmica de 25.162 anos, né, onde a gente vai voltar ali no início da era de Aquário. Eles vão entender. Jesus acreditou em nós. Jesus acredita em nós. O que nós precisamos é acreditar nele e fazer aquilo que ele disse que era a salvação. Aí a gente quer ouvir um youtuber com 25 anos dizendo que vai transformar a sua vida, que tem o segredo para você manifestar tudo que você quer, para te sequestrar fora de você mesmo, para te manter na cela do mundo. E você não estiver dentro, não habitar na cela do seu coração, que é onde você tem a liberdade, onde você tem a chave na mão de ser quem você é. Entende? Então, quando a gente busca a referência dessas pessoas que a gente tem trazido aqui, dos filósofos, dos santos, como a gente trouxe de Chico Xavier, de tantos outros, a gente está buscando pessoas que entenderam o caminho. Eles entenderam o que, que é. Eu preciso estar constrangido de pensar e sentir diferente do jeito que eu falo, ou que eu me expresso no exterior, do ser para o outro. Eu preciso estar constrangido entre o ser para o outro e o ser para si ser diferente e desconexo. É o que essas pessoas faziam lá no quarto deles, quieto, né? O que Jesus falou, eles faziam. Porque enquanto eu não estiver nesse caminho, eu não entendi o que é transformação. Eu não entendi o que é a salvação espiritual. Eu estou só brincando. E não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo, pessoal. Tá aí. Então vamos lá, vamos seguir. A máscara e essência. A alma não precisa de personagem, ela só precisa de espaço. A alma não precisa de personagem, ela só precisa de espaço. A máscara protege, ela é um recurso psíquico legítimo, nos ajuda a sobreviver, a sermos aceitos, a navegar papéis sociais. Todos nós usamos máscaras. O problema não é usá-las, é esquecer que elas não são o nosso rosto. Igual eu falei, nós temos que se adequar a alguns lugares, né? Então, até quando eu estou dentro de um lugar, de uma igreja, eu não vou ter o mesmo linguajado que eu estou falando ali com o Raimundo, por exemplo, quando a gente vai brincar das questões ali, quando você vai falar de uma maneira mais despojada.
você vai se comportar como tal, né. Você tem que fazer a cara de santo, a cara de papa em alguns lugares, mas você tem que entender que você não é aquilo, porque senão eu vou fazer cara de mentor o dia inteiro. Pô, eu vou no centro espírita segunda, quarta e sexta, eu tenho que fazer meu trabalho. Na rua, eu vou ficar com aquela cara, eu vou achar que eu sou aquela cara de mentor? Eu não sou aquilo. E quando eu via das pessoas aquilo me doía tanta alma que eu falei assim: "Eu preciso mudar. Meu Deus, meu Jesus, me ajude, que eu não sou isso que ela está falando". Eu não sou. E isso me incomodava muito. E aí eu falei assim: "Calma, vamos olhar para dentro. O que que tem aqui dentro?". Aí eu olhei e falei: "Misericórdia, eu preciso de Jesus", né. E hoje eu só estou aqui falando tudo isso, porque eu fui tocado por essa mão, eu fui tocado por essa energia crística. E Jesus me salvou realmente num momento muito difícil da minha alma. Então hoje eu tenho o maior prazer em falar sobre ele, dos ensinamentos dele, de todos aqueles que falam sobre isso, porque eu sei que isso salva, né. Nós aqui não estamos ninguém salvo, nós estamos em busca de. E nós precisamos entender que até o último dia da vida, quando a gente achar que já chegou em algum lugar, é porque realmente a situação é feia. Porque eu preciso todo dia entender que eu não sei nada, porque a evolução é eterna, o caminho é eterno. Então hoje o que a gente enxerga é só o que a nossa consciência pode levar para o horizonte. E a cada passo para cima meu horizonte aumenta. Então nunca ache que você chegou em lugar nenhum, porque isso mostra o tamanho da nossa pequenez, entende? Então quando eu compreendi isso, ficou mais fácil aceitar também os meus erros, os meus vícios, as minhas vicissitudes, os meus problemas. Fez eu olhar com mais consciência para aquilo que era só ego. E na semana passada eu fiz essa reflexão profundamente. De novo eu olhei e falei assim, né, a espiritualidade me deu a oportunidade de me mostrou algumas questões interiores. E ali eu falei assim: "Meu Deus, de novo estamos aqui". E aí eu li 3 situações da minha vida que eu falei assim: "Putz, eu falo tanto isso para os pacientes, falo tanto isso nas lives, nas aulas, e eu não estou fazendo". Eu falei: "Eu preciso resolver essa situação". 2 delas eu comecei a resolver, a terceira ainda não, porque a terceira, dói mais. A terceira você entende? É o caminho é para sempre. Agora, se eu estiver só olhando para os meus pacientes, se eu só estiver olhando para a aula, se eu só estiver olhando para o número de seguidores no Instagram, de like no Instagram, de que eu preciso crescer, que as pessoas precisam ouvir o que eu tenho para falar, eu esqueço de olhar para isso que está aqui dentro ainda, está mal resolvido. Que é olhar para o lado e falar assim: "Ô fulano, me desculpa, né, eu talvez tenha exagerado em tal coisa, né, olha, né, bandeira branca", entende? Isso é tão fácil de fazer quando eu estou dentro. Agora se eu estiver do lado de fora, esqueça, você nunca vai olhar para isso. E ali, a essência é aqui, né, a essência, por outro lado, é o que sobra quando o aplauso acaba. É o que eu falei, né, acabou a palestra, sobrou só eu, porque o espírito foi embora, o pai João foi embora, a freira foi embora, né, foi todo mundo embora. E aí sobrou quem? O Igor. Apaga, você entende? Apaga tudo, aí fica eu e eu, né. É quem somos quando já não precisamos provar nada. Ela não exige perfeição, só presença, só verdade, que é aceitar aquilo que eu sou, né. Não é aceitar o que o outro diz que eu sou, seja que eu seja um abençoado ou um amaldiçoado. Eu não aceito isso, eu aceito quem eu sou. Porque se eu estou em presença, eu sei que nenhum elogio vai me mudar e nenhum insulto também vai me mudar, porque eu sei quem eu sou. Por mais que eu tenha cometido um erro grave, como todos nós já cometemos. Há pessoas que passam a vida aperfeiçoando suas máscaras, mas nunca dão espaço para a alma respirar. Aí que tá. É no silêncio, no íntimo, no invisível, que a alma floresce. A alma só floresce na quietude, no silêncio. Deixar a alma respirar, pessoal, é literalmente
deixar com que o nosso ser se expresse na sua essência. Que eu possa falar para o outro: "Não, eu não quero ir com você. Não, eu não quero receber visita hoje. Não, eu não posso fazer um encaixe na minha agenda, porque eu já estou sobrecarregado". Ou: "Olha, eu vou ter que dar um passo atrás, porque eu não estou conseguindo me dedicar tanto. Preciso me dedicar mais à minha família". Isso é deixar a alma respirar. Para isso eu preciso olhar para dentro e saber quem eu sou. Então a gente não pode deixar ser capturado por esse mundo externo. Entende, pessoal? Então vamos lá, já estamos chegando no final. O caminho da cura. Fala assim: "Pô, o Igor falou, agora ele vai prometer a cura". Falei: "Não, é o caminho, hein, então cada um se vira no seu", né. Tornar-se inteiro é, antes de tudo, um gesto de coragem. Nós somos muito corajosos, pessoal. Todo mundo que hoje aqui está desperto, né, todo mundo que está fazendo esse trabalho de despertar é muito corajoso, porque não é fácil ser contra o mundo. Ser do mundo é pertencer a ser do mundo, mas não pertencer a ele, né. É reconhecer que por trás da máscara, da perfeição, do controle, da imagem ideal, há um ser que só deseja ser aceito como é. Tirar a máscara não é se expor ao ridículo, é se libertar da prisão da expectativa, é olhar no espelho com honestidade e dizer: "Eu posso ser quem eu sou, com luzes e sombras, com força e fragilidade. Eu posso ser". Essa aceitação radical é o começo da liberdade interior. Porque quem é inteiro não precisa mais fingir, não precisa agradar a todos, não precisa se esconder. Ser inteiro é se reconciliar com sua humanidade e nela encontrar o divino. E aqui, mais do que nós nos relacionarmos a nós mesmos, o que acontece é que muitas vezes nós nos relacionamos com o outro com uma distorção, uma visão distorcida de quem a pessoa é. Por quê? Quando eu encontro a pessoa está solteira, ela encontra alguém, o que que ela faz? Ela projeta nessa pessoa uma imagem distorcida de que ela acha que essa pessoa poderia ser, por causa das dores e dos traumas dela. Então eu quero que a fulana seja desse jeito. Ela pode ser desse jeito. Aí o que acontece? Você começa a exigir dela uma coisa que ela não é, entende? Porque eu não sei quem eu sou, eu não reconheci minhas dores. Aí o que que eu faço? Eu vou projetar no outro como eu gostaria que ele fosse. Então, eu olho para aquela pessoa, eu não vejo os defeitos, as qualidades, eu vejo a princesa, o príncipe encantado, e aí eu coloco um peso em cima dessa pessoa de que ela tem que me dar tudo aquilo que falta em mim, uma fantasia de quem ela poderia vir a ser, por causa das minhas dores e dos meus traumas. E isso eu falei de um relacionamento íntimo afetivo, mas na amizade é a mesma coisa, é muito comum a pessoa: "Ai, começou essa pessoa era tão boa, agora ela fez isso e isso comigo". Ah, o sócio é a mesma coisa. Ah, você entende? Porque quando eu não consigo me relacionar comigo mesmo, eu vou sempre projetar no outro aquilo que eu gostaria que ela fosse, que iria suprir as necessidades do meu ego, entende? Que loucura, né? Por isso que os relacionamentos hoje são tão difíceis. Eu não entendo muitas vezes que o outro tem sombras também, porque eu não admito a minha sombra, quanto mais olhar a sombra do outro. Então eu vou sempre falar: "O outro é egoísta". Por quê? Ele disse não para algo que não satisfez o meu ego. Então, portanto, egoísta não sou eu, é ele, né. Quando na verdade é o contrário, o egoísta sou eu, que não aceitei um não dele, né. Então eu preciso entender que eu sou força e fragilidade, luz e sombra, e que a gente só anseia poder ser quem é. Se alguém quiser te tirar disso, tome cuidado, pode não te amar tanto, pode não ser tanto teu amigo, pode não querer tanto o seu bem, tá. E isso vai se refletir muito no nosso corpo físico. Alguém aí tem dor? Alguém aí está passando por um problema físico? Alguém aí tem diabetes? Alguém aí tem pressão alta? Alguém aí tem dor na coluna? Alguém aí tem dor no joelho? Alguém aí tem problema no intestino? Alguém aí sofre de enxaqueca? Ah, eu não sou mágico.
Eu não errei uma, porque é tudo isso, que essas dores vão expressar em nós, pessoal, entendeu? É tudo isso. Faz parte, nós estamos no caminho, no caminho. O que que resolve tudo isso? É isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês, trazer com leveza, ser direto, leve e profundo. O Pai João que me ensinou isso. Direto, leve e profundo. Precisa ter alegria, porque senão eu estou falando alegria não de ficar rindo à torta à direita, é a alegria da alma. Eu estou passando ali por um problema e eu falo assim, cara, eu sou feliz, porque eu estou nesse caminho. Esses santos que eu disse para vocês, que eles sofriam ali calado, eles tinham uma alegria em servir a Cristo. Eles compreendiam aquele sofrimento, mas eles passavam por aquilo de uma maneira, digamos, é, é, que eles sabiam que valeria a pena. Então, se não tiver alegria, se não tiver leveza, pessoal, também não dá para aguentar, entende? Então, vamos para o próximo aqui, que nós chegamos às dúvidas e perguntas. Basicamente, terminamos a nosso conteúdo em 1 hora, ó, 1 hora, que estou melhorando. Então, era tudo isso que eu tentei resumir para vocês, pessoal, de uma maneira sintética, né? Trazer uma síntese de todas essas pessoas que eu sempre gostei muito de estudar, que eu sempre, lá no começo da minha caminhada no espiritismo, depois você vai rebuscando um pouco mais as coisas que você busca, e o que eu tento trazer para vocês é algo direto, leve e profundo, porque precisa tocar a alma. E eu espero que de alguma forma hoje eu tenha tocado a alma de vocês. De alguma forma eu tenha aqui falado com verdade e essa verdade tenha tocado e impulsionado vocês a olhar para alguma dessas questões. De no mínimo fazer a reflexão: se eu morrer hoje, eu estou pronto? Sabe? Porque isso não é falar de morte, isso não é ser melancólico, isso é falar da vida. Eu fazer essas reflexões diárias é fazer o que esses grandes mestres nos ensinaram. Então, que nós possamos, juntos, né? Porque vocês não sabem o tamanho da força que tem um ser humano desperto. Nós somos uma célula nesse corpo chamado Mãe Terra, Mãe Gaia. Nós somos uma célula. Aí você fala, pô, mas uma célula, né, Igor? Isso faz diferença? O câncer começa em uma célula. Ele pode arruinar uma vida. Agora, essa célula transformada, ela pode vir a ser uma proteína, criar vida, fortalecer, certo? Então, a gente precisa entender que na nossa pequenez, na nossa insignificância, nós somos totalmente necessários e importantes para Deus. Porque nós somos Deus, nós somos partes do corpo de Deus. Sem nós, faltaria um pedaço para Deus. É profundo, né, a gente falar assim, mas é real. Então, quando eu deixo a minha alma morrer, Deus se entristece muito. Quando eu deixo de viver, quando eu sofro, Deus também sofre muito, mas no questão porque Ele sou eu e eu sou Ele, entende? Então, quando a gente entende que nós somos um, eu entendo também que eu tenho uma força de fazer uma transformação gigante dentro de mim, que é a minha transição individual, né? E que aí sim eu vou conseguir, de alguma forma, impulsionar essa transição planetária para que a gente possa habitar um mundo melhor, né? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer discordar? Menos me xingar? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ninguém levantou a mão. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque tomara que eu tenha conseguido me explicar. Nós vamos lá para o final. E aí, pessoal, eu vou trazer o cronograma das próximas aulas da EJC de junho e julho, né? Então, ali no dia 10, no dia 11/6, nós vamos trazer o tema, antes de tudo, ore, que nós vamos trazer ali, né? No princípio.
era o verbo se fez luz e tal. Vamos falar sobre meditação, vamos falar sobre questões quânticas, vamos falar sobre afirmação e decreto, da importância do verbalizar, né? Do manifestar. No dia 25/6, nós vamos falar sobre o tema Ouça, sua alma sabe o caminho, a nossa bússola espiritual, nossa intuição, né? A gente se conectar com algo que já sabe tudo sobre o que nós precisamos e que a gente não deixa ela respirar, lembra? No dia 9/7, nós vamos ter o tema O Generoso Momento Presente. Um único momento que eu posso transformar a minha vida, o agora. E aí a gente aqui vai profundamente nesse tema, porque esse é o grande problema do ser humano. É transformar ou passar por cima do problema do tempo, que é deixar de viver no passado ou no futuro para viver no momento presente, que é o único que existe, é o único que dá para resolver alguma coisa. E no dia 23/7, colhemos escolhas, né? Então, tudo que eu escolho vai dar alguma coisa. Então, nós vamos colher as escolhas que nós fazemos. E então, esses são as próximas 4 aulas. Serão aulas ainda, pessoal, mais profundas, mais coisas que nós vamos trazer, para a gente ir tocando, transformando, trazendo muita reflexão, principalmente, pessoal, para estudo, busquem, né? Leiam, tragam coisas que vocês acharem que é legal para a gente aqui. E essas primeiros 2 meses, a gente fez agora 2 meses, né? 2 meses. A gente vai achando a melhor forma e também vai se adaptando, tá bom? E aí, vamos seguir aqui. Se alguém tiver. Eu vou deixar o cronograma lá fixo, tá? Lá no grupo. Se vocês quiserem também trazer mais pessoas para cá, se vocês acharem que, né, de alguma forma que a gente fala aqui pode ajudar alguém, serão muito bem-vindos, tá, pessoal? E agora nós vamos para a nossa meditação guiada, reconexão interior. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Nem eu sei, porque não deu tempo. Aí eu vou fazer com o coração. Eu não vou mentir para vocês que eu preparei algo muito rebuscado, mas eu vou buscar aqui no interior da minha alma algo que possa tocar o coração de cada um de vocês, para que a gente possa dormir melhor hoje e transformar aquilo que de alguma forma vocês pensaram durante a aula, né? Sempre vem alguma coisa na cabeça e a gente vai fazer essa meditação. Se vocês quiserem desligar as câmeras, tá? Para ficarem aí tranquilos, calmos. Eu vou desligar a minha também aqui. Eu vou deixar gravando, porque para quem vê depois também acompanhar a gravação, eu vou colocar aqui uma musiquinha para entrar no clima. E eu vou pedir uma coisa para vocês, pessoal. Não vou pedir nada, porque também não, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou pedir? Então, no momento, eu vou dar o jeito aqui. Vamos lá. Ai, Jesus. Hum, vamos lá. Só isso aqui, apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Respirando fundo, trazendo atenção para o momento presente. Respirando, sentindo o ar entrando pelo nariz, trazendo vida para dentro do seu ser, trazendo a renovação das células, respirando profundamente. Sintam a vibração da energia, da música, dessa frequência angélica que nesse momento inunda as nossas células, nos proporcionando um momento de reconexão interior. E neste momento,
Levem a atenção aí para o meio do seu peito, no seu coração, morada do seu eu divino, onde a sua chama trina habita, onde a sua sabedoria interior está pronta para se manifestar. Aí mesmo, no meio do seu peito. Expirando profundamente, relaxando os pés, as pernas, o tronco, os braços, a cabeça. Sinta neste momento todo o seu corpo ser invadido por uma frequência de luz. A luz dourada da cor estelar. A luz crística. A luz que habita dentro dos nossos corações, que é a nossa parte Deus, nosso eu divino, respirando profundamente. Sinta o seu coração batendo aí, no meio do seu peito. Despertando o seu eu superior. Sintam como se estivessem respirando através do peito, do coração. Ao colocar a atenção no meio do peito, é aí que está toda sua energia. Sintam essa energia pulsando, tomando conta de todo o seu peito. Se percebam neste momento a sua sabedoria interior se expressa, trazendo ao seu eu consciente aquilo de mais importante que você precisa soltar do seu coração. Ouça e sinta essa voz interior que agora se expressa. Respirando profundamente, sintam a sua aura dilatando, sintam a energia pulsando. Neste momento, você é luz, só luz. Toda e qualquer criação humana que não seja da luz é dissipada neste momento pela luz que você é. Neste momento, seu corpo de luz é ativado, elevando a sua frequência a um nível que você nunca experimentou.
Sintam e respirem profundamente e percebam como é aconchegante estar nos braços da nossa própria alma. Sintam o acolhimento deste útero espiritual que neste momento te envolve com o amor divino que você é. Nesse abraço acolhedor da sua alma, só existe harmonia, serenidade, paz, alegria, leveza. Transmutação. E agora elevando o pensamento ao grande sol central. Pedindo a conexão junto à tecnologia da chama violeta, através do bem-amado Mestre Saint Germain, eu peço que neste momento um foco da luz violeta se conecte através do chakra coronário de cada irmão aqui presente neste momento. Sintam aí no alto da sua cabeça a chama violeta começando a agir no seu psiquismo, na sua mente, no seu cérebro, limpando profundamente todo e qualquer pensamento desarmônico que possa estar atrapalhando a manifestação da vida que você almeja. Neste momento, a luz violeta desce através do sistema nervoso central, acalmando e transmutando. A luz violeta toma conta do sistema nervoso periférico, sistema nervoso simpático e parasimpático, limpando os nadis e os meridianos, estabelecendo o fluxo perfeito das energias por todo o sistema de cada um aqui presente. E neste momento, sagrada chama violeta corre através das nossas veias e artérias, limpando nosso sangue, as nossas células, desfazendo nódulos de energia que causam dores físicas, emocionais, mentais e sentimentais, transmutando tudo em luz. Neste momento, a luz violeta se junta no coração com a sagrada luz dourada da cura estelar. Sintam aí a mistura da sagrada chama violeta com a luz dourada, através dessas duas frequências, a alquimia interior se realiza, limpando do seu coração tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Sinta neste momento frequência
essas duas sagradas luzes, transmutando tudo aquilo que não é mais necessário na sua vida e na sua caminhada. Respirando profundamente. Sintam, somente sintam a ação dessa luz nos seus corpos, físico, emocional, mental e espiritual. A luz que neste momento emana do seu coração se liga ao coração de cristal do planeta Terra, trazendo a força vital necessária aos nossos corpos, restabelecendo o padrão original de vibração das nossas células, trazendo força e vitalidade no nosso caminhar diário. E neste momento, esta luz presente no nosso coração sobe, sai através do chakra coronário, nos ligando ao grande sol central da nossa galáxia, fonte de que tudo é. Então, a conexão com a fonte, com o todo. E neste momento, conectados à nossa fonte espiritual primordial e ao coração de cristal do nosso amado planeta Terra, da nossa amada Mãe Gaia. Sintam a vibração de serem inteiros, de vibrarem naquilo que vocês são. Luz. Só luz. Sintam. Percebam o que é estar vibrando acima da realidade que ora conhecemos na matéria. E neste momento de corações irmanados, eu peço a todos que possamos irradiar um pouco dessa energia em favor do nosso amado planeta Terra, pedindo aos governantes deste planeta, pedindo a Deus, Pai e Mãe, ao governante espiritual deste planeta, Jesus ou Cristo, que possa neste momento utilizar essa luz para fortalecer a malha cristalina e magnética do nosso planeta, contribuindo para o restabelecimento da paz entre as nações, contribuindo para o reequilíbrio da natureza e contribuindo para o reequilíbrio daqueles corações que neste momento sofrem. Mestre Jesus, aqui nos colocamos como instrumento do vosso divino amor,
para que possamos ser participantes ativos no processo de transição planetária e de regeneração deste planeta. E agradecemos a Ti, ó Mestre, por estarmos aqui neste momento sublime da Terra, despertos, com os corações voltados ao alto, à transformação e aos seus ensinamentos. Gratidão. Somente agradecemos a Ti, ó Pai. Respirando profundamente. Deixando com que esta energia se assente em cada parte dos seus corpos, das suas células, dos tecidos, corpo físico. Respirando profundamente, sentindo o corpo novamente, mexendo os pés, as mãos, respirando, trazendo atenção para o momento presente, despertando lenta e gradativamente. Vá abrindo os olhos quando se sentir pronto, voltando para o aqui e agora, aterrando novamente, vibrando numa outra frequência, e que possamos sustentar essa frequência daqui para frente. Respirando profundamente, voltando para o aqui e agora. Despertando lentamente. Trazendo atenção para o momento presente, todos bem, todos em paz, todos relaxados. Pessoal, então eu vou dar por encerrado aqui, tá bom? O nosso encontro. Passei um pouquinho do combinado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam continuar nessa frequência. Eu